com ênfase em missologia do Betel, aqui da turma da semana. A gente tem conosco também aqui alguns alunos da turma do sábado e também da PIB de Trindade. Da PIB de Trindade eu acho que não chegou ninguém ainda não, estão em aula, chegando agora um aluno. Então, a gente está muito feliz de poder estar aqui neste culto, né, adorando, louvando o nome do Senhor. Eu queria ler o texto que eu coloquei na nossa arte de divulgação, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira Tessalonicenses 5:18. Logo após a leitura bíblica, eu queria pedir a nossa irmã Marta para fazer uma oração. Tá ok, Marta? Marta, pode ser? Amém. Então, logo após a leitura bíblica, a nossa irmã Marta fará uma oração de abertura. E logo em seguida, já o Lucas vai nos conduzir em louvor e adoração. Diz assim o texto: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nesta hora, Senhor, qual entramos, Senhor Deus, no Santo dos Santos, Senhor, onde teu Filho Jesus Cristo está assentado à tua direita, Senhor Deus, intercedendo por cada um de nós, Senhor. E eu te peço nesta hora que tu seja com este momento, meu Senhor. Tu seja com este que vai dirigir, com o menino, com o Lucas que vai dirigir o louvor, aquele que vai trazer a palavra, Senhor Deus. Que a tua vontade, Senhor Deus, seja realizada no nosso meio no dia de hoje. Espírito Santo de Deus, tenha primazia, Senhor Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor, o irmão Lucas. A paz do Senhor, irmãos. Vamos engrandecer ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor. E nesse momento nós possamos ser gratos, né? Ter um espírito de gratidão, uma prontidão em reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito, né? Através do Seminário Betel. E tem sido um instrumento de bênção na nossa vida. Possamos agradecer a Deus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande, tão grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte.
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Antes de passar a palavra, a mensagem, vamos fazer só mais um tempo de oração, lembrando dos alunos que passaram aí por dificuldades na pandemia, né? Pelos doentes, né? Enlutados. E a gente vai fazer esse momento de intercessão e também de gratidão, né? Claro, agradecendo a Deus pelos novos alunos, apesar de toda essa pandemia, Deus trouxe novos alunos, né, nesse período, nesse módulo. Eu até queria rapidamente, Paulo, se você pudesse, em um minuto, representando os alunos novos aí da semana, dar aí um testemunho o que foi para você, essa experiência, se você pudesse ser aí objetivo, né, por causa do nosso tempo, e ainda Amém. temos aí alguns alunos que estão em aula hoje, essa semana. Amém. Graça e paz a todos, boa noite. Professor, como eu sempre falo, é gratificante poder fazer parte dessa família. Eu me sinto muito honrado e entrar na faculdade para mim foi um sonho que está sendo realizado, né? E foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu digo que tanto para mim quanto também para o ministério onde eu congrego, eu já posso perceber uma nova percepção, sabe? Eu falo lá na igreja assim, gente, vai acontecer uma reforma aqui, né? Que Deus está trabalhando tremendamente. E eu estou muito feliz e me sinto muito honrado poder fazer parte dessa família, né? Só um detalhezinho, que teve um domingo que eu preguei lá na nossa igreja e minha mãe, né? Que minha mãe é recém-convertida, nova convertida, e ela depois me chamou e falou assim, nossa, essa faculdade está fazendo muito bem para você. Eu falei, por quê? Ela, poxa, você pregou de maneira tão diferente. Eu falei, nossa, que bênção. Então, isso vai ficando perceptível, né? Muito mais para nós, né? Eu confesso que eu entrei no curso e alguns pressupostos eles vão começando a cair por terra, mediante aquilo que nós vamos aprendendo pela palavra de Deus. Então, que Deus abençoe ao senhor, a diretoria, né? Todos os professores, vocês estão de parabéns, está tudo 100%. Fico grato, Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelas palavras e muito bom a gente ouvir isso, né? Saber do nosso trabalho.
Eu queria então que a gente fizesse esse tempo, né, de oração, intercedendo e também agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade que a gente tem de servir aqui no Betel, e também já incluir na oração que eu vou apresentar daqui a pouco o mensageiro de hoje. Eu vou pedir a irmã Natalina para fazer essa oração. Irmã Natalina, pode fazer esse momento de intercessão pelos alunos que ficaram doentes, passaram dificuldade aí na Covid, e também agradecendo a Deus pelos alunos novos, agradecendo por mais um módulo, e também pela vida do professor Eduardo, que vai pregar a mensagem agora. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque em tudo nós vemos a tua mão. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Betel, por essa casa, ó Pai, tão acolhedora, por cada um que o Senhor tem colocado ali na administração, com os professores, os coordenadores, com cada vocacionado que o Senhor tem levado até aquele lugar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem operado isso na minha vida, na vida de cada irmão. Obrigada, Senhor, porque em meio, Senhor Deus, à pandemia, em meio a dificuldades, meio, ó Deus, à enfermidade, a luto, meio, ó Deus, a tantas coisas que estamos vivendo no mundo, Pai, o mundo inteiro, a nossa fé tem sido aumentada, o nosso conhecimento tem sido esclarecido e a nossa intimidade contigo, ó Pai, tem crescido a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelos irmãos que se matricularam agora nesse último trimestre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem chamado o teu povo, ó Deus, para aprender mais e para serem capacitados para fazerem a sua obra. Nós queremos, ó Deus, te agradecer de todo o nosso coração. Nós te somos gratos, ó Deus. E queremos agora, ó Pai, colocarmos os nossos corações, ó Deus, na dispensação do Espírito Santo para receber, através, ó Deus, do mensageiro desta noite, a tua palavra que vem nos trazer, ó Pai, ânimo, alimento, esperança, intimidade com o Senhor, renovação. Senhor, tu sabes do que cada um de nós precisamos nesta noite. Fala conosco, Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero, então, apresentar aqui o professor. Na verdade, o professor Eduardo, ele é muito antigo na casa, tá? Ele é um professor que tem história aqui no Betel, só que ele ficou um período sem lecionar aqui no Betel e está voltando. No próximo módulo, ele estará dando teologia contemporânea. E Eduardo, além de ser professor antigo aqui da casa, é um amigo, né? A gente foi da mesma igreja, foi meu professor também no curso básico lá da igreja. E aí eu já oriento os irmãos que ele é muito carrasco, hein? Cuidado. Os trabalhos dele não é mole, não. Mas é um excelente professor, muito conhecimento, uma pessoa que é assim, muito especial. Então, assim, fiz questão de convidá-lo, né, para estar dando essa palavra para aqui trazer para os alunos que não conhecem, né, os alunos novos. Os antigos aqui já tiveram a experiência de estarem junto com o professor Eduardo, tá? Então, quero passar aqui a palavra. Já oramos, né? Já entregamos a vida dele nas mãos do Senhor. Então, vamos pedir para que o professor Eduardo fique à vontade. Que Deus te abençoe, professor. Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok. Então, tá bom. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande estar com vocês. Quero agradecer ao Márcio aí a oportunidade de estar retornando à casa depois de um tempo afastado por conta do ministério. Quando eu assumi a igreja como presidente da Igreja Batista Centenário em Columbandê, eu dava aula em 4 seminários. E aí eu tive que abrir mão, né, de pelo menos 3 para poder pastorear, senão não ia pastorear, não tinha como, né? Mas depois que a poeira vai assentando, que você vai se arrumando no ministério, né? Aí você consegue achar um tempinho para continuar a contribuir. O Betel sempre teve no meu coração, né? Não sei dos outros professores, mas
pastor Márcio disse, eu sou um dos mais antigos, né? E eu gosto muito do Betel. Sempre tive vontade de voltar, né, para o Betel. E eu tenho, assim, além dessa alegria... Perdão, gente. Eu tenho um orgulho muito grande. O Márcio disse que a gente já se conhece há algum tempo, a gente já caminhou junto lá na PIB São Gonçalo, mas eu tenho um orgulho muito grande. Vocês conhecem o professor Wellington, hoje ele faz parte do colegiado aí, né, da gestão do seminário. O Wellington entrou no seminário por um curso que eu dei de escatologia contemporânea, se tornou aluno do seminário, caminhou no seminário. Hoje o Wellington é um dos diretores aí, né, se eu não estou equivocado, é membro da minha igreja e eu estou preparando ele para o ministério. Então, eu espero que isso anime vocês, né, porque é uma caminhada muito bonita. Pois bem, como eu não tenho muito tempo, eu queria ler com vocês um texto e considerar brevemente algumas questões que eu acho que são importantes. O Márcio disse que eu sou meio carrasco. Na verdade, não sou não, tá? Não sou não. Eu só olho para a instituição. E aí teve um colega aí, né, um aluno que falou que entrou na universidade, e eu olho para a instituição como universidade de verdade. Para mim, vocês estão no curso superior e são tratados como alunos de universidade, né? E aí vocês vão conhecer no processo, né, o significado dessa minha fala. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16 até o verso 21, tem uma história muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, vai continuar fazendo, né? Já fez, vai continuar fazendo, que é a relação com a instituição, que é quando Paulo está em Atenas e ele tem um embate, né, com alguns filósofos lá de Atenas, né? Eu queria ler para vocês rapidamente o verso 16 até o verso 21. Está escrito assim, a minha tradução é a NVI. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus Cristo e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Esse texto é muito interessante. Todos os estudiosos da Escritura Sagrada, eles são unânimes em dizer que esse discurso, depois Paulo vai discursar, né, a respeito da questão que ele levantou e da pergunta que eles fizeram, esse texto é o único texto de discurso filosófico de todo o Novo Testamento. Vocês repararam aqui, a gente tem duas escolas filosóficas, os estoicos e os epicureus. A escola de Epicuro, ou Epicuro, ia dizer não. Essas duas escolas eram muito fortes nessa época, extremamente fortes. Uma, que é a epicureia, ensinava a busca do prazer, né, como o objetivo da vida. E os estoicos ensinavam justamente o contrário, ensinavam a administrar as emoções, a controlar as tensões e administrar também os prazeres. Só para vocês terem uma ideia, a escola estoica, a escola de Zenão, ela influenciou profundamente a ética do cristianismo. E influenciou a construção de um discurso muito legal no Novo Testamento, está lá em Paulo, está lá em João, que é a doutrina do Logos. A doutrina do Logos é uma doutrina muito antiga, que vem lá dos pré-socráticos, e quando chega nos estoicos, ela é refinada. O Logos, para a filosofia estoica, era o fundamento
a origem de tudo que existe. João se apropria dessa doutrina e transfere para a pessoa de Jesus Cristo. Então, são duas escolas muito significativas, muito importantes. Agora, veja bem, por que Paulo teve condições de discutir com eles? Por que Paulo teve condições de debater com eles? Por que Paulo teve condições de apresentar a eles um argumento convincente a respeito de Jesus, já que Paulo estava discutindo com filósofos, e filósofos muito inteligentes. Filósofos que respondiam sobre a existência de todas as coisas. Exatamente porque Paulo foi um homem de uma excelente formação e, acima de tudo, foi um homem que aprendeu a pensar o seu cristianismo, a pensar o seu evangelho. Todo mundo sabe que Paulo, mesmo sendo contemporâneo de Jesus durante um período, né, não fez parte do Colégio dos 12. Ele entrou depois, né, meio que a reboque, né, a partir de uma experiência mística. Mas Paulo tinha uma formação muito curiosa, muito curiosa. Paulo era um filósofo, além de ser um teólogo, né? Então, o que é legal em Paulo, e não apenas nesse texto, mas em todas as cartas você vai ver isso, é a facilidade que Paulo se relacionava culturalmente com as instituições da sua época. Paulo conhecia muito, e conhecia muito não apenas as Sagradas Escrituras, mas conhecia muito da sua época, conhecia muito das instituições culturais da sua época. Por isso ele podia dialogar com qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele discutia com os judeus e dialogava com os gregos. Pois bem, o que isso tem a ver com a gente? Vocês estão no seminário. Vocês estão numa instituição de ensino religioso. Vocês estão se preparando para servir Jesus. Nós, hoje, vivemos um desafio muito grande, e não é o Covid. Não é o Covid. Nós vivemos o desafio de uma interlocução com a cultura pós-moderna. Nós vivemos hoje o desafio de dialogarmos no nível do convencimento a respeito do poder do Evangelho, numa cultura embasada em argumentos contrários à fé cristã. Existe dentro dessa estrutura uma série de elementos que contrariam, por exemplo, a nossa capacidade de convencimento a favor do Evangelho. Você tem, por exemplo, o ateu teórico, você tem o gnóstico, você tem o agnóstico, você tem toda uma série de movimentos, né, que te levam, na verdade, a pensar na necessidade de se preparar para não apenas viver a fé cristã, mas argumentar a favor da fé cristã. Pois bem, com base nisso, eu queria aconselhá-los a ter três posturas. Três posturas. A primeira, sempre estudar. Sempre estudar. Me permita, Márcio, uma referência, né? Acho que 2 ou 3 já me conhecem. Me permita uma referência a meu respeito. Sempre estudar. Eu tenho 3 graduações, 1 mestrado, 2 pós, e estou fazendo uma outra especialização. Eu não paro de estudar e não vou parar de estudar. Brincando com a minha esposa, eu falei para ela o seguinte: se existe vida consciente após a morte, coloca os livros de teologia, de filosofia dentro do caixão, que eu quero continuar lendo lá. Quero continuar estudando lá. Estudem muito. Estudem muito. Leiam bastante. E busquem conhecer as estruturas ideológicas da época em que vocês estão vivendo, porque é lá que o embate acontece de verdade. Ser luz no meio do monte de lâmpada não é vantagem nenhuma. Discutir intelectualmente no meio de pessoas de baixa cultura não é vantagem nenhuma. A vantagem é você entrar num embate com pessoas do mesmo nível seu ou muito maior do que o seu. Então, estudem muito e conheçam bem as estruturas ideológicas do tempo de vocês. Segundo conselho, tenham sempre fé em Deus. Sempre fé em Deus. E aprendam a fazer a distinção entre fé bíblica e crença religiosa.
São duas coisas completamente diferentes. Na maioria das vezes, nós vivenciamos a crença religiosa em detrimento da fé. Mas tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Terceira coisa, questione sempre as suas convicções. Não tenha medo de pensar a respeito das suas próprias convicções. Sabe por quê, gente? Porque é possível acreditar de forma equivocada na coisa certa. É muito possível. E não se engane, muitos de nós, em nossas igrejas, estamos acreditando honestamente, sinceramente, de forma errada na coisa certa. Por isso, muitos de nós, nas nossas igrejas, não conseguem caminhar durante muito tempo, ficam pelo caminho. Ou não conseguem ter saúde espiritual, emocional e até mesmo física. É só você olhar para dentro da sua igreja e ver a quantidade de pessoas que estão lá com problemas de caráter emocional, espiritual e até mesmo física. Não tenha medo de perguntar para você mesmo se você está correto na sua crença. Porque se você não consegue se convencer a você mesmo, você não vai convencer ninguém. Não vai convencer ninguém. Então, estudem, tenham fé em Deus e sempre se pergunte se vocês estão caminhando da forma correta. Se não, volta e caminha, porque o que nos espera é muito maior do que o que a instituição dá para a gente. Eu, quando fazia as minhas faculdades, eu me lembro que algumas vezes, eu ainda estava no Betel quando eu fiz algumas, eu me lembro que algumas vezes, conversando até mesmo com o Hélio, né, eu dizia para ele o seguinte: cara, você tem que transcender a graduação, você tem que ir para o mestrado e doutorado. Por quê? Porque na graduação você só aprende a estudar. Eu não sei quantas disciplinas o Betel tem, mas eu, quando fiz meu primeiro seminário, eu tinha 50 disciplinas na grade. Em 4 anos, você aprende a estudar. Você aprende a estudar. Você se torna especialista em generalidades, como diz o falecido Rubem Alves, né? Depois da graduação, é que a gente vai, de fato, partir para a pesquisa, partir para o aprofundamento daquilo que a gente aprendeu na graduação. Tudo que a gente aprendeu na graduação é bom, é excelente, é fantástico. Mas, se você quiser ser bom no reino de Deus, continue. Parta para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, porque aí você vai adquirir conteúdo suficiente para poder discutir, conversar, dialogar com essa sociedade que, infelizmente, está comprometida com o pecado, mas tem todos os elementos necessários para tentar te convencer do contrário. A gente vai estudar teologia contemporânea. Grandes homens da teologia contemporânea, como o Dr. Paul Tillich, por exemplo, né? Teve 10 doutorados, a maioria honoris causa, né? A gente vai conhecer pensamento de Karl Barth, a gente vai conhecer o pensamento de Paul Tillich, como eu disse, né? Do Dietrich Bonhoeffer, e vai conhecer uma série de outras questões que precisam ser conhecidas pela gente. Então,